Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para escutarmos a palavra do nosso Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Nós estamos estudando o livro de Ruth desde o domingo passado. A equipe pastoral reunindo-se e propôs 2 livros para que a igreja pudesse escolher, para que nós estivéssemos estudando, iniciando depois de termos terminado Neemias. Era o livro de Jonas e o livro de Ruth. E então, o livro de Ruth foi escolhido. E então, desde o domingo passado, nós iniciamos os nossos estudos nele. E hoje nós vamos terminar o capítulo 1, se assim Deus permitir. Livro de Ruth, no capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 22. No domingo passado nós já tivemos a exposição no verso 1, mas para que a gente compreenda e siga a leitura de maneira mais corrida, do verso 1 até o verso número 22. E eu gostaria de que você nesse momento estivesse com a sua Bíblia aberta, que nós sempre vamos voltar os nossos olhos ao texto, e também com o entendimento de que nós estamos aqui, nós aqui e você aí, para aprender mais da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te,
Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e eu aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhe disse, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Meu amado, minha amada, eu convido você aí na sua casa e a todos que estão aqui na igreja, fecharem os seus olhos e orar a Deus, intercedendo para que Ele fale aos nossos corações. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença. A Tua presença, ó Pai, é real neste lugar, aqui na Rua Real da Torre, número 374, mas também nos vários lares das pessoas que nos escutam nesse momento. Não somente a Tua presença, porque o Senhor Deus onipotente, mas porque a Tua igreja, mesmo não podendo se reunir fisicamente, ela está espalhada. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que não seja eu, Mateus, mas o Teu Santo Espírito que habita em mim, possa falar ao coração do Teu povo, ao qual o Espírito Santo habita no meio deles. É assim que eu te oro, no nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, todos nós, em algum momento da vida, já nos encantamos com alguma história de romance. Sim, seja aqueles que já viram algumas ou leram algumas histórias de William Shakespeare, ou então aqueles que gostam de ver filmes da Disney ou de qualquer outra produtora. Mas, meus amados, a história de amor que nós estamos a conhecer a partir do livro de Ruth jamais foi pensada por nenhum autor que já passou ou passará aqui nessa terra. O livro de Ruth é um livro histórico que se passa no período dos juízes de Israel. Uma das principais características dos tempos dos juízes era a tensão que pairava sobre Israel. Uma primeira tensão era que tinha um imbróglio diplomático. Afinal, Israel veio arrebentando fileiras dos inimigos até adentrar aquela terra. Lembremos de quando o povo marchou sobre a ordem de Josué, a cidade de Jericó, os muros caíram e então o povo passou, dominou essa cidade. Lembramos também, Josué no capítulo 2, que Raabe, a meretriz, ela fala que todos os povos estão ouvindo o que o Senhor dos Exércitos estava fazendo por intermédio dos israelitas e o coração deles estavam tomados de medo, porque os israelitas estavam matando a fio de espada todos os inimigos a fim de adentrarem a terra prometida. O período dos juízes tinha outra complicação, porque os juízes, os homens que julgavam a Israel, não era uma função hereditária, ou seja, não passava dos pais para os filhos. Logo, não se sabia onde Deus iria levantar o outro juiz, e isso fazia com que não tivesse um sentimento de unidade naquela nação ainda. Dessa forma, o povo vivia ainda sem um entendimento
de voltar o seu coração a Deus, aquele Deus que tinha conduzido o povo até a terra prometida, e muitos faziam aquilo que o seu coração ordenava. É por isso que nessa manhã eu gostaria de meditar sobre o tema escolhas. E o primeiro tipo de escolha que nós vamos observar é escolha por justiça própria. O texto vai dizer para nós que a fome tinha assolado Belém e que isso tinha sido perturbador para um homem chamado Elimeleque. É interessante a forma maravilhosa como o livro de Ruth, esse pequeno livro, ele é escrito de maneira bem detalhada. Porque no primeiro verso vai falar de um homem, de uma mulher e seus 2 filhos. Mas depois ele vai citando os nomes desses personagens, vai desenrolando a cortina e então nós vamos aprendendo e conhecendo quem são os personagens dessa trama. Então vai dizer que houve fome na cidade de Belém. E como nós vimos, o nome Belém significa casa do pão. Mas muito mais curioso do que o nome Belém se chamar casa do pão e ter faltado pão, é ter uma cidade que se chama casa do pão e constantemente faltava pão. Sim, aquela região ali, a região de Israel, era uma região que vira e mexe faltava alimento. A mais famosa é em Gênesis capítulo 42, versículo 2, quando Jacó, ele vai fazer com que os seus filhos vão até o Egito, porque faltou pão, faltou comida na região onde ele estava. Uma coisa interessante, meus amados, é que aqueles que, como nós popularmente aqui na igreja chamamos de nasceram na igreja, pessoas que desde o departamento infantil, desde o berçário, vão crescendo e ouvindo as histórias bíblicas, ou não, aqueles que já estão há muito tempo, escutam falar de Jerusalém no Antigo Testamento, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que produz em grandes quantidades. Cresce no nosso entendimento muitas vezes o pensamento de que essa terra ela era algo de alguma maneira especial, de uma maneira tão sublime, que aquela terra ela produzia leite e mel, e isso viaja na cabeça de muitos dos ouvintes, ao passo que as pessoas acham que a terra por si só fazia isso. Se um dia você já criou isso no seu imaginário, meu amado, minha amada, eu lamento dizer que você está errado. Porque essa terra, na verdade, se nós observarmos de maneira geológica a sua estrutura, o seu terreno, não era bom, não era boa. É bem verdade que você sim pode usar o argumento de que a terra, ela vai falar que manava leite e mel, era frutífera, era uma terra de fartura. Em parte eu concordo com você, mas o fato não era por causa dos seus aspectos geográficos e geológicos, mas é porque a presença de Deus estava naquele lugar. É por isso que Moisés, quando o Senhor disse que não vai mais com eles, mas o Senhor vai dar a terra prometida, Moisés disse, não, Senhor, nós queremos a tua presença, a terra pouco nos importa. É por isso que Abraão, quando ele vai dividir com o seu parente Ló, ele olha para um lado, Ló olha para o outro, Ló olha para um lado, olha para o outro e diz assim, eu quero aqueles campos eram de Sodoma e Gomorra. Ló fica com outro local, porque Abraão fica com outro local, porque ele sabia que o que importava era a presença de Deus. A terra prometida, a terra de Israel, o que valia não era os seus terrenos, a sua formação rochosa, mas era porque Deus tinha dado e tinha prometido aquela terra ao seu povo. É isso que tornava aquela terra preciosa. Munidos dessas informações, meus irmãos, nós percebemos ainda de maneira mais dolorosa como Elimeleque, ele ao escolher sair da terra que Deus tinha dado, ele estava muito mais preocupado com o sustento da sua família do que propriamente com aquilo que Deus tinha prometido a ele. De fato, alguns podem levantar argumentos e dizer assim, Elimeleque estava preocupado com o sustento da sua família. O texto vai dizer que houve fome. Mas, meus amados, perceba que o relato, e nós temos que trabalhar especificamente com o que está aqui escrito, é que houve fome na terra. Não fala especificamente onde, mas possivelmente foi somente em Belém. Muitos teólogos acreditam que somente foi na região de Belém e não em toda a região de Israel. Esse argumento ganha mais força, meus amados, porque não fala de um êxodo completo das famílias de Belém, mas fala de apenas um homem em sua casa que saiu. Um homem saiu.
um homem apenas saiu. Então nós temos mais um agravante. É que vai registrar que Elimeleque, ele não simplesmente saiu para a terra de outra nação, mas ele sai para a terra de Moabe. Meus irmãos, algumas perguntas bem simples poderem ser feitas nesse momento. A primeira delas é: por que não pediram ajuda a outra tribo? Quando eu estava refletindo, eu pensei, mas será que não tinha nenhum parente? Será que as outras tribos, a tribo de Dan, a tribo de Asser, a tribo de Naftali, será que as outras tribos não poderiam ajudar os efrateus? Será que não tinha nenhuma outra cidade? Será que foi em todo Israel? Porque eles não pediram ajuda? O texto fala que somente um homem sai e a sua família. Isso mostra claramente a dureza do coração desse homem. Meus amados, escolha por justiça própria nasce dessa maneira, de uma forma muito bem intencionada. Ele foi prover o alimento da sua família. Ele foi prover o sustento da sua casa. Mas ele quis fazer isso a qualquer custo. Ele quis fazer isso com as suas próprias mãos. Meus amados, até mesmo o caminho que Elimeleque tomou, ou melhor, possivelmente tomou, estava ali para informá-lo que Deus estava governando sobre a sua vida e sobre o povo ali em Israel. Porque se nós analisarmos o mapa e pegarmos a distância de Belém até a cidade de Moabe, o caminho mais curto e o melhor caminho, ele precisava passar por uma cidade. Sabe qual? Essa mesmo, a cidade de Jericó. Até mesmo o caminho que Elimeleque possivelmente fez, estava ali para informar que o Senhor já tinha feito grandes coisas pelo seu povo. Perceba, arrodear uma cidade por 6 dias e no 7º dia arrodeá-la 6 vezes, tocar trombetas e fazer com que muralhas caiam, foi o Senhor que fez isso. Até mesmo a distância, o caminho que Elimeleque estava direcionando a sua família, estava ali para lembrar, o Senhor já tinha feito grandes coisas. Confie, confie, confie na sua providência. Mas um coração que está obstinado em fazer justiça própria, meus amados, ele não está nem um pouco atento com aquilo que Deus tem a fazer. Certa vez eu ouvi um noticiário de um homem que tinha estuprado várias vítimas. E antes de ser capturado pela polícia, ele se suicidou. Então eu ouvi de uma pessoa que estava do meu lado, e ela disse assim, agora tá bom, né? Se safou, morreu, não vai para a cadeia, não vai sofrer na cadeia por ser um estuprador. A fala daquela pessoa me fez refletir, porque quando nós olhamos essa situação desse homem em particular, o que ele tinha feito e a forma como ele morreu, os frutos dele mostram que ele não tinha de fato se arrependido, não tinha um encontro com Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que o destino de uma pessoa que não teve um encontro salvador com Jesus Cristo é o inferno. Então, passando pela nossa cabeça que de fato esse homem foi para o inferno. E uma pessoa, ela diz que foi muito melhor ela ter morrido e ir para o inferno do que ter pego uma prisão perpétua na cadeia. Meus amados, é uma pessoa não entender o quão doloroso é cair nas mãos de um Deus irado. É a gente achar que fazer justiça com a nossa própria mão, de alguma forma é muito mais doloroso, é muito mais inteligente do que o próprio Deus. Meu amado, cair nas mãos de um Deus irado no fogo do inferno. Ah, meus amados, Alcatraz vira um hotel luxuoso. Pessoas que têm um pensamento e fazem escolhas por justiça própria, não entendem o governo de Deus sobre as situações. Elimeleque, de maneira obstinada, leva a sua família. Ir para Moabe era se afastar deliberadamente da presença de Deus, porque lá eles não poderiam cultuar, lá não iria ter sacrifícios, eles não teriam a Torá, não teriam o Pentateuco.
E além disso, nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que o acesso à leitura não era para todos. Então aqueles homens, aquela família, iam ficar muito tempo sem adorar a Deus. Eu realmente não consigo calcular o que é mais trágico. Se é Elimeleque ter calculado que para Moabe ele não iria conseguir cultuar o Senhor, ou se é o fato dele ter calculado isso e não ter se importado. Mas existe um fato que salta aos nossos olhos, que vai dizer que esse homem morre. Esse homem morre e agora essa trama ganha contornos dramáticos, porque o homem que estava saindo para providenciar alimento para a sua família agora se encontra morto. E o texto vai dizer que Noemi, a sua esposa, agora está em maus lençóis. Sim. Noemi vê o seu marido morrer. Mas tudo bem, eu tenho 2 filhos. Mas existe um adágio que vai falar assim: o que está ruim pode piorar. Porque vai falar que os filhos de Noemi, Malom e Quilion, um Malonzinho, Quilionzinho, seguiram muito bem o conselho dos seus pais em entender que vale escolher da sua forma do que entender a palavra de Deus, porque o texto registra que Malom e Quilion, não se sabe quem casou com quem, mas fala que Malom e Quilion, os 2 filhos de Elimeleque e Noemi, se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Casar com mulheres moabitas, meus amados, é considerado na palavra do Senhor prostituição. Por causa de mulheres moabitas, essas mulheres seduziram homens israelitas, e o texto de Números capítulo 25, do versículo 1 ao 2, vai dizer que por causa desse romance, dessa escolha própria, 4.000 pessoas foram mortas. Lembra-se do adágio? O que está ruim pode piorar. Sim. Noemi vê o seu marido morrer, enterrá-lo, era algo natural. Afinal, possivelmente ele era mais velho, mas até se fosse da sua idade, ou até um pouco mais jovem, você perceber que pessoas da sua geração estão morrendo é algo tranquilo. Mas agora o texto vai dizer para nós que Malom e Quilion morrem. Noemi agora tem que enterrar os seus filhos, rompendo o curso natural da vida, que é os filhos sepultarem os pais, mas agora a mãe sepulta os seus 2 filhos. A escolha de Elimeleque de querer o melhor para a sua família, na verdade era uma rejeição clara daquilo que Deus tinha ordenado. E algo que poderia ser passageiro, o texto vai dizer que eles passaram 10 anos em Moabe. 10 anos passaram naquele local. Houve fome, eles saíram para procurar comida e passaram 10 anos longe da casa do Senhor, longe de cultuar o Senhor, e várias tragédias suscetíveis ocorrem nas suas vidas. 10 anos para procurar comida e não voltaram mais. Muitas vezes, meus amados, nós achamos que podemos fazer isso também. Nós achamos que podemos controlar o pecado. Nós achamos que temos a capacidade de, com as nossas mãos, organizar a nossa vida, segurar as rédeas e então dominar quando nós pecamos. Não, vai ser só uma vez, é só para esse motivo, mas então nós continuamos e quando nós vemos, nós nunca mais voltamos. Existe uma música bem famosa no nosso departamento infantil, e eu me lembro que quando eu fui lá para a África, em Bissau, a capital do país Guiné-Bissau, as crianças cantavam em pelos pulmões, dizendo assim: com, alguém na com que porta. Com, alguém miste entrar. É o mal. Um miste lugar pequenino. Então as crianças cantavam pelos pulmões: não, você não pode entrar. Essa música vai falar de que o mal só quer um lugar pequenino. Só quer uma coisinha pouca. E nós achamos que é assim.
Vai ser só uma vez. Vai ser só para solucionar um pequeno problema. E 10 anos essa família passou na terra de Moabe. Nós estamos analisando escolhas nessa manhã. Nós vimos escolhas por justiça própria. E agora nós vamos ver escolhas por idolatria. Volte seus olhos ao texto. O texto vai dizer assim, no versículo 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Depois de várias e seguidas desgraças na família de Noemi, o texto vai dizer para nós que Noemi escuta que Deus se lembrara do seu povo. Particularmente, essa tradução lembrada não é a mais precisa para o verbo em hebraico quer trazer para nós. O verbo no original, ele dá uma ideia de visitar. E a ideia da visita não é somente um espaço de tempo que nós vamos até uma casa de uma pessoa e nós retornamos. Mas a ideia é que Deus volta os seus olhos, Deus se achega, lembrando do pacto que Deus tinha feito com Israel, seu povo. E então Deus vai até o seu povo, Deus se aproxima do seu povo. E é interessante que quando Deus chega até o seu povo, só tinha duas formas de Deus agir. Duas formas de Deus agir, quando nós dizemos isso, é porque Deus assim estabeleceu. Ou Deus vinha com castigo, com punição, ou Deus vinha com socorro. E nessa vez, Deus tinha vindo com socorro, porque o texto vai dizer que Deus visitou, lembrou o seu povo, dando-lhe pão. E então Noemi, o texto não nos diz como ela escutou e ela soube dessas notícias, mas o texto vai dizer para nós que Noemi, sabendo que Deus, o Deus pactual, estava chegando, estava se aproximando até o povo de Israel, e era com graça, era de maneira misericordiosa, Noemi, ela se agarra. Noemi olha assim, rapaz, eu acho que de alguma forma eu posso me dar bem nisso. Eu acho que de alguma forma o Senhor também pode me agraciar. Eu vou voltar para Israel. É claro que quando está falando que Deus estava dando-lhe pão, não é algo explícito como foi em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, quando vai dizer que houve chuva de pão. Mas é muito mais semelhante ao que Jesus Cristo vai falar na sua oração, na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina, em Mateus capítulo 6, no capítulo 6, que Ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uma referência que, independente da padaria, do padeiro, ou dos mercados ou dos campos, quem promove o pão, quem dá o sustento, é o Senhor. O texto revela que Deus está agindo de maneira graciosa. Noemi se agarra a isso. Noemi, ela se agarra a essa possibilidade de Deus estar abençoando e de alguma forma ela também será agraciada pelo Senhor. Sim, Noemi sabia das consequências que lhe aguardava. Imagine sair da terra, uma terra que estava com fome. Fui com meu marido em busca de solução, volto sem meu marido e sem meus 2 filhos, e de quebra, 2 noras moabitas. Imagine os comentários que poderiam surgir para aquela mulher. Mas Noemi, que estava longe fisicamente, mas também espiritualmente, afinal, 10 longos anos sem cultuar, sem adorar o Senhor, sem prestar sacrifícios a Ele. Noemi, ela tem uma escolha a fazer. Ser orgulhosa? Não quero ouvir comentários, não estou nem aí, eu faço o mesmo porque eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, pronto, acabou. Quem não quiser, não estou nem aí. Ou Noemi poderia agir com humildade, escutar as repreensões, mas voltar para a comunhão dos santos e voltar para a comunhão com Deus. E mesmo tendo passado uma década, pela graça de Deus, Noemi decide voltar. Só que o texto vai dizer para nós que Noemi, olha assim, eu vou voltar, mas eu não posso voltar com 2 noras moabitas. São nações inimigas. Eu saio com um filho
dois filhos e um marido. E eu volto com 2 noras e 2 noras moabitas. Imagine, meus irmãos, o contexto cultural daquela época. Uma viúva já era algo muito trágico, mas 3 e juntas. Ah, não. Noemi olha e diz assim, eu tenho que deixar essas 2 aqui. Então, Noemi olha e diz assim, minhas filhas, gosto muito de vocês, foi tão bom o tempo que passamos juntos. Eu vou voltar para minha terra. Vou voltar para Israel e vocês voltem e ficam na casa dos seus pais. E então Noemi vai dizer uma palavra maravilhosa que é: Deus use de benevolência. Meus amados, o termo benevolência vale a pena nós conhecermos em hebraico a fundo, que é Hesed. Hesed, ela dá uma ideia de amor. O amor bondoso, o amor pactual de Deus para conosco. O amor de Deus sobre uma pessoa indigna e de maneira deliberada o Senhor decide amar e abençoar. É por isso que ela vai dizer que o Senhor age de benevolência, um amor Hesed para vocês. Mesmo que vocês não mereçam, assim como eu não mereço. Que Deus abençoe graciosamente a vocês. A cena é triste. E eu confesso que na confecção desse sermão eu fiquei imaginando 3 viúvas chorando. E então, 3 viúvas pranteando sem saber para onde ir. Elas choram porque as 2 noras não querem se apartar delas. Não querem se apartar de Noemi. Então Noemi mais uma vez vai dizer: tornai, filhas minhas, voltem, filhas minhas, vão para a casa dos seus pais, porque vocês vão ficar comigo. Veja, meus amados, isso também é algo bondoso de Noemi, porque perceba, Noemi poderia pensar: peraí, eu sou velha e sou viúva, mas elas 2 são novas, elas podem trabalhar para mim e me ajudar. Mas Noemi já sabia que era melhor não. Noemi agora se volta com um discurso mais duro. E a fala de Noemi vem de 3 maneiras. A primeira coisa que Noemi vai falar agora é que ela é velha demais. Independente da condição, do relacionamento, ela ter marido ou não, ela ser viúva ou não, ela está velha demais. Possivelmente o que Noemi está falando é: eu não tenho mais condições naturais de ter filhos, porque o meu período fértil já passou. Já acabou. Não tem. Não tem como mais eu ter filhos. Mas aí Noemi dá aquela pinta de esperança. Olha, eu vou colocar esperança no argumento para vocês. Digamos que eu tenha um filho hoje. Vocês vão esperar ele ficar velhos? Vão esperar eles ficarem velhos? Vocês vão esperar esses meninos tomarem idade para tomar vocês por esposas? Vocês não estão contando que esses meus filhos podem também morrer e não se casar com vocês? Vocês estão contando que esses meus filhos podem não escolher vocês para casarem? Eu não tenho como dar filhos a vocês. De outra maneira mais clara, Noemi está dizendo: vocês não têm mais possibilidade de casar. Dentro desse argumento tem um adicional. Porque se Noemi não tivesse grávida de gêmeos, só ia ter um marido para as 2 irmãs moabitas. Mas isso não seria problema, né? Afinal, é dessa forma que Moabe nasce, de uma relação incestuosa. Mas quando Noemi fala e volta-se para essas jovens, ela escuta agora uma resposta diferente. O texto vai dizer que Orfa dá um beijo, se despede e vai embora. O texto vai dizer para nós que Orfa se despede com um beijo. Orfa sai. Eu fico imaginando essas mulheres caminhando, e então tá aquele discurso, elas choram, vão caminhando mais um pouco, aí Noemi fala de novo: volta para sua casa. E então uma se despede e vai embora. E então Noemi se volta para Ruth e diz assim: olha aí, ela está voltando. E é interessante o relato bíblico que vai dizer para nós
texto vai dizer para nós no versículo 15 que eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Meus amados, esse é um pilar da narrativa do livro de Ruth. Porque nós percebemos de maneira clara e evidente a relação diferente de como Orfa lida com esse discurso de Noemi e a forma como Ruth lida com esse discurso de Noemi. Orfa volta para os seus povos, voltam para os seus deuses. Diante da argumentação do impossível, diante da argumentação de que ela não poderia ter mais marido, Orfa se convence e ela se volta para a idolatria. Elimeleque, diante da fome, se volta para Moabe. Orfa, diante da possibilidade de não ter mais marido, se volta para Moabe. Porque eles voltam para os seus ídolos. Voltam-se para os seus deuses. Porque nos momentos de dificuldade, esses homens escolheram pelos seus ídolos. Mas o texto vai dizer para nós no verso 14 uma informação muito importante. Ruth se apegou a ela. Sair de Moabe, meus amados, era necessário sair da idolatria. Era sair dos costumes. Era sair de uma língua diferente e ir até Israel. Orfa não estava a fim de largar a sua família, largar o seu povo, largar a sua língua, largar a sua cultura, largar os seus ídolos. Mas o texto vai dizer para a gente que Ruth se apegou a Noemi. Ela se agarrou a Noemi. Porque nos momentos de dificuldade, nós sempre vamos voltar a nossa confiança para quem de fato nós depositamos a nossa fé. Na hora que o momento aperta, nós voltamos a nossa confiança em quem nós depositamos a nossa fé. Estamos analisando escolhas nessa manhã. Primeiro vimos escolhas por justiça própria. Agora nós observamos escolhas por idolatria. Mas finalmente nós vamos ver escolhas por fé. Na parte final do capítulo 1, reside uma das passagens mais belas das Sagradas Escrituras. E é possível que você que está me ouvindo, tanto aqui na igreja como também na sua casa, você deve ter utilizado esse versículo no convite do seu casamento. Tenho que dizer que ele não está falando de um casal, de uma relação marido e mulher. Mas não fique triste, isso não apaga a beleza e nem o compromisso e nem o núcleo do que você fez no seu casamento, que é um pacto, do núcleo que Ruth fez com Noemi, que também é um pacto. As palavras de Ruth para sua sogra Noemi é: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde você for eu também vou. Ruth informa que está completamente decidida a ir para Israel. É interessante quando nós analisamos esse texto, a expressão pousar aqui. Ela vai dizer, olha, onde quer que você pousar, onde quer que você reclinar a sua cabeça, eu também vou. Porque Ruth está dizendo, eu sei, Noemi, eu sei o que nos aguarda. Eu sei que pode ser que nós repousemos em belas camas, mas pode ser que nós durmamos na rua. Eu sei, Noemi, que vai vir vida difícil para a gente. Eu sei que o povo de vocês odeia o meu povo, e por justa causa. Mas aonde você for, eu também vou. Meus amados, que fala mais bonita.
E por mais que Noemi fosse uma bela sogra, uma sogra maravilhosa, não tão boa quanto a minha, que está me escutando nessa manhã, a forma como Ruth fala para Noemi é algo maravilhoso. Mas a grande razão de Ruth falar isso para Noemi não é pela beleza e pela maravilha que era essa sogra, que eu não duvido que seja, mas é por causa de Deus. Porque ela vai dizer: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Perceba, meus amados, a diferença da fala de Ruth para a fala de Orfa. Orfa voltou para o seu povo e aos seus deuses. Orfa voltou para o seu povo e os seus deuses. Ruth quer o povo e quer o Deus de Israel. Ela quer uma mudança completa na sua história. A partir de agora, eu quero viver como os israelitas, quero falar como os israelitas, eu quero o Deus dos israelitas. Perceba mais uma vez. No tempo de fome, Elimeleque escolhe Moabe. No tempo de não ter marido mais, Orfa escolhe Moabe. Mas mesmo com dificuldade, Ruth escolhe se aproximar do povo de Deus. Mas eu confesso que isso me intriga. Porque como é que isso é possível? Como é que Ruth conhecia esse Deus? Sim, é bem possível que ela deve ter escutado a sua sogra, o seu marido, né, falar de Deus, falar do pacto, falar daquilo que ele tinha feito. Mas ela nunca tinha tido acesso à sua palavra. Ela nunca tinha participado dos rituais. É por isso, meus amados, que nós não estamos aqui para exaltar Ruth e a sua escolha. Eu escolho voltar-se para Deus. Mas é porque Deus implementa a fé no coração de Ruth, para que agora sim ela se volte para Deus. Ruth, ela só escolhe o povo e só escolhe a Deus, porque Deus já tinha implementado a fé no coração dessa mulher. Porque Deus usou os meios extraordinários, maravilhosos, graciosos e soberanos da sua poderosa vontade para colocar no coração de Ruth a fé necessária para, mesmo que com resquícios da lei, mesmo que com ouvidos vagos da lembrança de como eram os rituais de culto, ela se apegar a essa promessa. E então, Ruth escolhe, porque Deus tinha colocado a fé suficiente para que ela fizesse tal escolha. Ruth vai falar algo mais interessante à frente. A primeira coisa que nos chama a atenção é a tradução de onde quer que morreres. Não é quando morreres. Ruth está dizendo assim: olha, eu vou para Israel com você. E você pode morrer primeiro, mas eu vou continuar lá. A segunda coisa é que ela vai falar que ela quer ser sepultada. Isso pode parecer um detalhe que passa despercebido, mas a prática na cultura israelita era o sepultamento do pó viestes, ao pó retornarás. Mas a prática de muitos pagãos era a cremação. Ruth está dizendo: até mesmo quando eu morrer, eu quero parecer com o povo da aliança. Então essas mulheres estão lá, decididas, vão voltar para Israel. Chegou o momento de ouvir o burburinho, a conversa da cidade. Noemi saiu com o marido, com 2 filhos, volta com uma nora moabita. O que é isso? Mas o texto, de maneira maravilhosa, vai dizer para nós que a cidade se comoveu. A cidade se comoveu por causa delas e falaram: não é esta Noemi? Noemi então fala assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Meus amados, para nós pode parecer algo bobo, porque nós não sabemos o que significa Noemi, mas Noemi sabia. O nome de Noemi significa agradável, significa linda. E então Noemi, ela diz assim: não me chame de agradável. Não estou em condições agradáveis. Me chame Mara, me chame amargurada. Porque de Toz eu parti, e agora nós percebemos alguns detalhes lá do passado, que de Toz eu parti significa com muitos bens, muitas propriedades. Eu tinha posses, eu tinha marido, eu tinha filhos, eu tinha muitas coisas. Ou seja, mostra mais uma vez que a escolha de Elimeleque foi uma escolha gananciosa. Mas eu voltei amargurada.
Muitas vezes nós agimos como Noemi. Muitas vezes. Amargura. Nos momentos de dores, nos momentos de aflições. No momento em que parece que não tem mais esperança para nós. Nós olhamos e até mesmo o significado da nossa vida parece que é só dor, é só tragédia. E nós não conseguimos perceber que o Senhor está governando mesmo em meio ao caos. Porque a história do livro de Ruth mostra como Deus, o grandioso Senhor, que com o cetro de justiça reina sobre os planetas e as galáxias, mas também se importa e sabe o que tem da sua agenda para amanhã. John Piper vai falar assim: o que Noemi diria se pudesse ver apenas uma da fração das milhares de coisas que Deus estava fazendo? O que diria se soubesse que Deus estava escolhendo uma estrangeira impura, moabita, assim como escolheu Raabe, uma meretriz, assim como escolheu Tamar, que se fez de meretriz, como o tipo de pessoa que queria na linhagem do seu filho? A amargura de Noemi de falar com seu nome mudado, ela não conseguia observar o plano grandioso e lembrar-se de que Deus, de maneira soberana, está conduzindo a tudo e a todos. De fato, Piper, ele elucida uma característica extremamente negativa de Noemi. Porque Noemi até ignora Ruth, que está do lado dela. Nem fala: não, prazer Noemi, isso aqui é Ruth. E ela não consegue perceber a maneira poderosa como Deus está conduzindo a sua vida. Meus amados, encerramos. Mas se nós parássemos por aqui, o texto perderia o brilho maravilhoso da história da redenção. Porque no registro dessa narrativa, no último verso, o autor, ele de maneira graciosa, ele coloca: assim voltou. Voltou Noemi para a terra de Israel. Voltou Noemi para a terra de Israel. E o que é Noemi voltar para a terra de Israel, senão a lembrança do que também foi o filho pródigo que saiu da casa do seu pai, viveu todo quanto é direito, esteve em maus bocados e volta, porque sabe que é lá que tem restauração. Porque ela volta para a casa do seu pai. Só que agora Noemi está acompanhada da sua nora Ruth. Meus irmãos, nós precisamos entender como Deus de maneira graciosa conduz tudo, inclusive sobre o caos. Não estou falando que Deus escreve certo por linhas tortas, não é isso. Mas eu afirmo que a mão poderosa de Deus sobrepuja toda e qualquer ação pecaminosa de qualquer pessoa, desde que isso esteja sobre a vontade de Deus. O texto vai terminar dizendo que os campos agora estavam prontos para a colheita. Os campos estavam prontos para a colheita. Elimeleque sai de Belém, a casa do pão, para viver a sua vida como ele queria. Não teve contato com Davi, que viria mais à frente. Davi, que no Salmo número 20 vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós devemos confiar na força do Senhor, porque eu sei que o Senhor salva o seu povo. Na cidade de Belém houve um fato ainda mais marcante. Foi o momento em que todos os povos tiveram, ou melhor, têm a partir daquele momento, solução para a sua fome. Porque na cidade de Belém nasce Jesus Cristo, o pão da vida. É por isso que o nome Belém, ser a casa do pão, nunca perdeu e nunca perderá o seu significado, porque a partir de Belém é promovido o pão que mata a fome principal do homem.
Por mais que o cenário que foi pintado para nós seja catastrófico, doloroso e desanimador, percebemos as boas mãos do Senhor. Meus amados, quais são os desafios que o texto coloca para nós? Quando nós observamos esse texto, o primeiro desafio é nós observarmos e descansarmos e entendermos que o governo soberano é do Senhor. O tempo todo no livro de Ruth, eu confesso aos irmãos que já fui muitas vezes tentado a isso, e pode ser que alguns de vocês também caiam nessa tentação de olhar para o livro de Ruth e... que beleza que Ruth foi! Escolheu a Deus. Olha Boaz, um personagem que vai aparecer mais à frente. Olha o que ele fez, olha o que Noemi fez, olha o que esses homens fizeram. E nós esquecemos que esse texto não está falando de Ruth, de Noemi ou de Boaz. Está falando do Deus de Ruth, do Deus de Noemi, do Deus de Boaz. As ações desses homens são ofuscadas pela glória soberana do Senhor, que conduz o mundo, que conduz a vida de tudo e de todos. O livro de Ruth está ali no seu cantinho. Se você passa rápido, você pula de Juízes para Samuel, sem observar os 4 capítulos de Ruth. Dramas de uma família. Mas está ali para mostrar que o Deus poderoso, o Deus que libertou o povo de Israel, que conduziu no deserto, também é o Deus que observa uma família nas suas dificuldades. É o Deus que rege o mundo, que sustenta o mundo, que criou o mundo, mas é o Deus também que se importa com as relações afetivas e familiares do nosso dia a dia. O livro de Ruth faz coro com os teólogos lírio e pássaro. Quando o Senhor Jesus Cristo vai falar que nem mesmo os lírios, nem mesmo os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, mas o Senhor os sustenta. Sim, o livro de Ruth vai tratar para nós sobre responsabilidade humana, sobre ações, sobre inteligência, sobre maquinar as coisas, mas entender que nada foge do controle soberano de Deus. E até mesmo essas ações é fruto da soberania de Deus. Estudar o livro de Ruth, meus amados, num período tão peculiar como o da pandemia, é um bálsamo para a nossa alma, em saber que em meio ao caos, o Senhor governa. No livro de Ruth nós temos um duplo desafio. Entender a providência misteriosa de Deus. Meus amados, como eu queria que nós pregássemos o livro de Ruth sem que todos vocês soubessem o final. Mas eu creio que todos sabem. É entender de maneira misteriosa a providência de Deus. Por que precisou um homem sair da terra, passar 10 anos, morrer ele, morrer os seus filhos, para que Deus agisse dessa forma? Aliado aos bons propósitos de Deus, de que não permite que nós fiquemos à mercê da nossa própria sorte, mesmo quando nós tomamos decisões tolas, equivocadas, egoístas e ambiciosas. Um segundo desafio no livro de Ruth é que traz para nós fazermos uma reflexão à luz da palavra de Deus em quem de fato nós confiamos. Em quem, de fato, nós confiamos. Nos momentos de dificuldade, meu amado, minha amada, não importa o quanto você tenha guardado na sua conta, não importa o quanto de liquidez você possa ter, é importante, sim, seja providente e previdente, mas não importa o quanto você consiga fazer isso, porque a providência de Deus é a que sustenta a sua vida. E no momento de dificuldade, você vai revelar em quem você confia, se é no seu dinheiro, ou se é na graça poderosa de Deus. Somos desafiados a nos apegar ao Senhor. Por isso precisamos sempre nos lembrar que em Belém, nós não podemos nos distanciar. Nós não podemos sair de Belém para procurar a promoção da nossa vida. Nós não podemos sair de Belém para tentar resolver a nossa vida achando que vai ser rápido, achando que vai ser só um pouquinho e nós voltamos depois para Belém. Nós não podemos sair de Belém porque é de lá que vem o
pão que alimenta a nossa vida. Meus amados, que Deus nos ajude a tomarmos escolhas segundo a vontade de Deus, consoante a sua soberania, a sua graça e a sua misericórdia. Que Deus nos abençoe.